Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Neste domingo nós estaremos estudando a nossa lição 4, que tem como título Promessa e Obediência. E eu, quando via esse título aqui, eu me lembrei de uma palavra do nosso saudoso pastor Valdir Nunes Bícego, que ele deu na Lapa, e quando ele começava a pregar a palavra, ele leu o versículo, aquele versículo que diz assim: o que Deus uniu, não separe o homem. E era um culto de doutrina, e nós pensamos assim, mas o que será que o pastor Valdir vai falar? Será que ele vai falar sobre casamento? Né? Porque o versículo fala sobre casamento, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas Deus o usava naquela noite para nos transmitir algo da palavra de Deus num caminho totalmente diferente daquele que nós estávamos pensando. E aí, dentro dessa palavra, ele dizia, na sua pregação, sobre algumas coisas que Deus uniu. E eu me lembro quando ele dizia assim, que Deus uniu a mansidão e a humildade. Então, ele citou as palavras de Jesus, quando Jesus ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Algumas traduções da Bíblia diz assim: sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí ele falava que mansidão e humildade são duas coisas que Deus uniu. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E dentro dessa linha de pensamento, eu fui pensando em algumas coisas aqui que Deus uniu, né? Por exemplo, como nós já falamos aqui, o pastor Valdir dizia nas suas palavras, mansidão e humildade é uma delas, mas também o que o escritor aos Hebreus fala lá no capítulo 12 e o verso 14 aos Hebreus, né? Segui com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, veja só, Deus uniu a paz e a santificação. Então, irmãos, veja só, não dá para pensar num santo briguento, né? Num santo que ele é violento, ele é briguento, ele é uma pessoa iracunda, ele é uma pessoa que tá sempre desejando o mal do outro, ou ele fica violento por qualquer coisa, porque são coisas que Deus uniu. Deus uniu a paz e a santificação. Seguir a paz com todos. Aleluias. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também outra coisa que Deus uniu aí, não é verdade? É a palavra e o poder. A escritura e o poder, né? Nós vemos Jesus falando assim: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, a palavra, ela gera poder. É a palavra de Deus que gera poder. Coisas que Deus uniu. Outra coisa que Deus uniu também, graça e conhecimento. O apóstolo Pedro vai falar assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Né? Muitas vezes nós crescemos muito no conhecimento, mas não crescemos na graça. Né? Muitas vezes crescemos bastante na graça, mas não crescemos no conhecimento. Começamos a desprezar o conhecimento. Porque nós pensamos assim: não, eu tô cheio da graça, não preciso de conhecimento. Mas muito conhecimento sem graça pode virar formalismo. E muita graça sem conhecimento pode se cair no fanatismo. Então, existe o equilíbrio entre os dois aí. Mas você pode estar me perguntando assim: por que eu estou começando a lição desse jeito? Por que eu estou fazendo essa introdução na lição? Justamente por causa daquilo que o autor fala, da promessa e obediência. Né? Promessa e obediência. O que o autor ele diz aqui na lição? Que são duas coisas que estão muito ligadas. Elas têm uma relação muito grande entre si. Então, elas também estão unidas. Entre a promessa e a obediência existe uma relação muito grande. Por isso que eu dei todos esses exemplos aqui para os irmãos, porque existe uma relação entre promessa e obediência, uma relação estrita entre promessa e obediência.
o que me alegrou bastante é que o autor, ele é muito feliz no título da lição, porque ele não coloca obediência e promessa, mas ele coloca promessa e obediência. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós estudamos a lição 1, e eu tenho certeza que os irmãos se lembram disso, quando nós estudamos a primeira lição, na lição 1 tinha um subsídio lá que dizia que as promessas de Deus, elas não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Então veja só, que coisa forte, que coisa profunda. É a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. O que significa isso? Que quando Deus te dá a revelação da sua promessa, quando Deus te promete, quando Deus fala com você, quando Deus mostra para você aquilo que Ele quer fazer, então dentro de você, você começa a vislumbrar aquilo. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você e você vai começando a trabalhar nas coisas de Deus, mas não como uma coisa forçada. Não como uma coisa forçada, não como algo que é uma coisa imposta, obrigatória, não. Mas é uma obediência gostosa. É uma obediência que ela é colocada, o azeite do Espírito Santo ele é colocado nessa obediência. Você sente prazer em obedecer. Glória a Deus. Por quê? Porque a tua obediência ela está sendo motivada pelas promessas de Deus. Né? As promessas de Deus elas são ativadas pela tua obediência, pela nossa obediência. Você é motivado, aleluia, pelas promessas. Né? Eu até estou me lembrando de um hino, é um hino antigo que nós cantávamos, e dizia assim: Pai Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Deus que salva a tua alma. Glória a Deus. Então, irmãos, quando você sente essa promessa de Deus, então aí a tua fé, a tua obediência, ela é motivada, aleluias, por essa promessa, né? Então, isso é maravilhoso. A tua obediência se ativa, né? As promessas, a tua obediência se ativa pelas promessas de Deus. Então, isso é maravilhoso. Partindo para o primeiro tópico, depois dessa introdução, veja, a obediência no Antigo Testamento. Isso começa lá com o concerto em Horebe. Deus tira o seu povo do Egito, a Bíblia diz que com mão forte, com braço estendido, né? E é interessante como a Bíblia vai falar disso com muita profundidade. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, interessante, o próprio Deus falando. Deus vai falar para Moisés que Faraó não deixaria o povo de Israel sair por uma mão forte. Interessante. Faraó não deixaria Israel sair por uma mão forte, não. Israel não conseguiria sair por uma mão forte, mas por uma mão poderosa, aí a coisa mudava. Aí sim, aí Israel sairia. Vamos ver aqui o que diz em Êxodo capítulo 3 e o versículo 19. Diz assim, olha só, Deus falando com Moisés. Vamos ler o verso 18, na verdade. E ouvirão a tua voz, e irás tu, e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agora veja o 19, que interessante. Aí Deus falando. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Agora vamos ler, glória a Deus, Êxodo capítulo 6 e o verso 1. Então disse o Senhor a Moisés:
agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Por uma mão forte, Faraó não deixaria. Mas a mão de Deus não é só forte, ela é poderosa, glória a Deus. E aí Israel saiu do Egito pela poderosa mão do Senhor, que os guiou ali, né, na saída do Egito, os guiou ali no deserto, e depois eles se acamparam lá no Sinai. Aqui no primeiro tópico da lição, nós vamos falar aqui do concerto, né? Glória a Deus. Do concerto em Horebe, a obediência no Antigo Testamento, o concerto em Horebe. Concerto em Horebe, você pode falar também no Sinai, ou ainda você pode chamar de Monte de Deus. Esses 3 nomes são os nomes dados, né, a este lugar, a Horebe. Então, veja só, esse concerto Deus vai fazer com o povo de Israel ali. E é um concerto tremendo, porque Deus vai falar com eles de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai. Irmãos, é coisa gloriosa a maneira como Deus desce. Rapidamente aqui, o capítulo 19 do livro do Êxodo. Veja só, o capítulo 19, versículo 16 diz assim: E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de bozina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Verso 18 já. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Glória a Deus. Ali Deus fez um concerto com o seu povo. Né? Ali Deus vai dar o decálogo. Os 10 mandamentos vão ser dados ali para o povo de Israel. São mandamentos que, até hoje, quando nós lemos esses mandamentos aqui, nós ficamos maravilhados com isso que esse povo recebeu, né? Há mais de 3.000 anos atrás. Há mais de 3.000 anos atrás, esse povo está recebendo ali no Monte Sinai, ali em Horebe, glórias a Deus, quando Deus fala com eles ali no Monte Sinai. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ver, olha, Deus está falando com eles ali, né? E o que Deus pedia para eles? Que eles obedecessem. Por quê? Porque existe uma estrita ligação entre promessa e obediência. Eles poderiam vislumbrar a promessa, mas para alcançar a promessa, Deus queria a obediência do povo dele. Mas o que fazia com que esse povo obedecesse, né? O que ativava essa obediência desse povo era esse vislumbrar da promessa. Enquanto a chama dentro do meu coração estiver acesa, enquanto eu estiver na presença de Deus e a chama do Espírito Santo estiver ardendo em mim, né? E oxalá que ela continue ardendo em mim até o dia em que nós estejamos com o Senhor Jesus, eu vou estar vislumbrando a promessa. Eu vou estar vendo a promessa. Vou estar fazendo que nem Moisés. A Bíblia diz que ele andava como vendo o invisível. Por quê? Porque a obediência dele era ativada pela promessa. Né? É como uma força geradora. A promessa é a força geradora dessa obediência. Você vislumbra a promessa e você obedece. Não é forçado. Você obedece porque você vê o que Deus está preparando, o que Deus está fazendo. Você crê, você confia. Continuando aqui, mas Deus pedia obediência. Veja só, o concerto em Horebe. E eu preciso falar uma coisa antes de ir para a parte 2 aqui, que lá no Monte Sinai, porque eles foram lá para o Sinai, lá no Sinai eles ficaram 1 ano. Ficaram 1 ano no Sinai. Moisés saiu com muita gente, né? Quase 3 milhões de pessoas. Alguns historiadores colocam 3 milhões de pessoas. Pelo menos 600 mil homens de pé, né? De guerra. E eles eram contados de 20 anos para cima para a guerra, fora as mulheres e as crianças.
Então, dava aí um número de mais de 3 milhões de pessoas. E eles ficaram ali no Sinai durante um ano. Um ano. E de repente o Senhor, ele dá uma ordem para 12 espias irem espiar a terra, para que Moisés mande 12 espias. Mas quando os 12 voltam, só 2 voltam com uma palavra positiva, com uma palavra de que Deus ia dar vitória, de que Deus ia fazer. Né? Só 2. E os irmãos conhecem bem a história bíblica, foram Josué e Caleb. Mas os outros, eles não creram, eles não acreditaram. E por causa disso, toda essa geração, fora Josué e Caleb, né? Fora Josué e Caleb, toda essa geração que poderia ter entrado na terra, né? Porque eles tinham saído do Egito fazia um ano, né? Um ano. Para entrar na terra de Canaã, contando o tempo que eles ficaram no Sinai, um ano e alguns meses, entrariam na terra. Mas por causa da desobediência deles, o Senhor, como eles ficaram 40 dias espiando a terra, Deus lhes falou que por causa da sua desobediência eles ficariam. Veja só como é importante a obediência. Por causa da sua desobediência, por causa da sua murmuração, porque murmuraram, eles ficariam 40 anos no deserto. Cada dia que eles ficaram espiando a terra valeria por um ano. Né? Então, contando o tempo que eles saíram do Egito até a entrada da terra de Canaã, vai dar 40 anos. Né? E contando aí esse tempo que eles ficaram no Sinai, até essa geração toda morrer, foi 38 anos andando em círculo, porque Deus havia fechado a porta. Por quê? Desobedeceram, murmuraram, né? E o Senhor não se agradou. Mas veja, irmãos, aí nós estamos agora já na parte 2, no concerto nas campinas de Moabe. Agora já tinha se levantado uma nova geração, já tinha se levantado um novo povo. Agora eram os filhos daqueles que murmuraram contra o Senhor. E esses aqui já tinham aprendido uma lição. Esses aqui eram tementes a Deus. Esses aqui tinham visto o sofrimento dos seus pais no deserto. Esses aqui, eles obedeceram ao Senhor. Eles resolveram obedecer ao Senhor. Eles viram que o fio condutor para que a promessa de Deus se cumpra é a obediência. E eles entraram pelo caminho da obediência. Alguém já disse que o abecedário de Deus é diferente, né, do nosso, né? Nós começamos com ABCD, mas Deus começa com obedecer. Né? Então, Deus se alegra com a obediência. Essa obediência reverente, essa obediência alegre, essa obediência que é uma obediência sem ser forçada, mas uma obediência cheia de alegria, uma obediência cheia de prazer. A Bíblia diz que até o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E como Jesus era obediente, glória a Deus. Quanta obediência no Filho de Deus, quanta obediência. Como Jesus, ele fazia tudo de acordo com aquilo que o Pai queria. Né? Ele não traspassava a vontade do Pai, não. Ele fazia tudo aquilo que o Pai queria. Olha, ainda não é chegada a minha hora. Olha, ainda não chegou o tempo. Glória a Deus. Mas aí, quando o tempo chega, ele vai orar ao Pai, ele fala, não faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Glória a Deus. Irmãos, e aí eles agora estão, depois de 38 anos, somando com os dois anos, né? Porque eles ficaram mais algum tempo depois, aí já dá 2 anos, mais 38 anos vai dar 40. Veja só. Eles estão aqui agora nas campinas de Moabe, né? 38 anos andando no deserto nas campinas de Moabe. Os filhos daquela geração estão no limiar da terra, na entrada da terra prometida, e Moisés está falando com eles novamente do concerto. E aqui, veja só, na parte 3, as promessas provenientes da obediência. Aí Deus mostra uma lista de promessas, né? Aí Deus vai falar, né? Vai falar dos montes a respeito dos quais serão proferidas essas promessas. E o monte da bênção,
O monte de onde as bênçãos seriam proferidas é o Monte Gerizim. Mas também tem o Monte da Maldição. O monte de onde as maldições seriam proferidas, que é o Monte Ebal. E aí, olha, os irmãos vão ver que nas bênçãos de Deus, essas bênçãos, elas alcançariam ali aqueles que servissem a Deus no campo, na cidade, alcançaria na procriação, ou seja, na prole de filhos, né? Na vida doméstica, alcançaria eles ao entrar e ao sair da terra. Isso está em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14. Então, é a obediência. Então, nós vimos aqui duas partes aqui desse concerto de Deus. A primeira parte, no Monte Horebe, quando eles mal tinham saído da terra do Egito, tinham sido libertos. Por causa da sua desobediência, ficaram mais 38 anos lá, andando em círculo. Agora estão no limiar da terra. E aí, glória a Deus, Deus vai falar com eles novamente. Glória a Deus, vai falar com eles novamente. E aí vai usar Moisés para falar com eles nas campinas de Moabe, na entrada da terra prometida, para eles entrarem na terra prometida. E agora eles aprendem, eles vão obedecer. Vamos para o segundo tópico da lição, a obediência no Novo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento é um novo concerto, né? O que significa um novo concerto? Isso fala do sacrifício de Jesus. Isso fala da superioridade. Isso fala daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Enquanto a salvação no Antigo Testamento ela está condicionada à obediência a todo o sistema sacrificial que foi colocado ali por Deus e dado a Moisés através do sacerdócio levítico. Eles tinham que obedecer tudo aquilo, tinham que fazer todos aqueles sacrifícios, tinham que fazer todas aquelas coisas, tinham que obedecer estritamente à lei. Agora, o novo concerto não. O novo concerto é o concerto da graça. Por quê? Porque no novo concerto, Jesus vem e dá a sua vida por nós, né? Aliás, essa é uma das diferenças entre a lei e a graça, né? Enquanto a lei ela rejeita o melhor dos homens, a graça aceita o pior dos pecadores. Na lei, a ovelha morre pelo pastor, mas na graça o pastor morre pela ovelha. Glória a Deus, que é Jesus que morre, que dá a sua vida por nós, né? Então, a graça ela é tremenda, mas a graça ela não invalida o Antigo Testamento. Não invalida. Ela só não vai usar mais o sistema sacrificial, aquela coisa que foi colocada ali de Moisés sacrificar o cordeiro, dos sacerdotes sacrificarem o cordeiro, do cordeiro ser levado ali e ali o seu sangue ser derramado para expiar o pecado. Isso já não vai ser mais usado. Por quê? Porque agora Jesus veio e deu a sua vida por nós. Ele é o cordeiro, não o cordeiro do homem, mas o cordeiro de Deus. Agora Deus, ele vem com o seu cordeiro. E ele dá o seu cordeiro por nós. E o cordeiro é sacrificado no altar. Qual é o altar no Novo Testamento? É a cruz, aleluia. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, Jesus Cristo, o mediador. O que é o mediador? É aquele que se coloca no meio. É aquele que vai mediar. É aquele que vai pegar na mão do homem, que é o pecador, e na mão de Deus, que é o santo. Glória a Deus. E ele vai unir a mão do homem à mão de Deus. Jesus vai fazer assim, ó. Glória a Deus. A Bíblia fala assim que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é muito profundo, irmãos. O que significa isso? O mundo não tinha condições por si mesmo de se reconciliar com Deus. Então Deus, além de enviar Jesus, ele está em Jesus reconciliando com ele mesmo o mundo. Ele está pegando na mão do mundo e trazendo para ele. Porque o mundo não consegue se reconciliar com ele. Está tão caído que não consegue se reconciliar. Mas Deus
está reconciliando consigo mesmo o mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo, mediador, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Continua andando lado a lado. Glória a Deus. Irmãos, o versículo chave aqui que eu achei interessante. Se me amardes, guardareis o meu mandamento. Quer dizer, o que faz nós termos essa força para guardar os mandamentos de Deus? É o amor. É o amor que é gerado no nosso coração pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos para o tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Né? No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Por quê? Porque o homem por si só ele não consegue. Mas o Espírito Santo no homem, ele dá essa força para o homem. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então, estou me lembrando aqui de Romanos, capítulo 5, do verso 1 a seguir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, veja só, essa paz que é gerada é o Espírito Santo que vai dar para nós. E ela é gerada pelo sacrifício de Jesus. Aleluias. Veja só, né? A parte 2 aqui. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, porque fomos justificados e santificados por Deus. Glória a Deus. Mesmo no meio da tribulação, né? Romanos capítulo 5 vai continuar dizendo isso, né? Nos versículos mais à frente vai continuar dizendo isso. Sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Então, irmãos, o nosso coração, ele transborda, cheio desse amor que foi derramado, glória a Deus, dentro de nós. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Através de quem? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Aí, veja só, a parte 3, alegria no Espírito Santo. Aí você tem alegria no Espírito Santo. Para ter alegria no Espírito Santo, né, é uma vida, né, uma vida onde é cultivada a obediência. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. E aqui o autor coloca que a alegria, ela é um fruto do Espírito, né? Na verdade, ela é uma parte desse fruto, né? Porque o fruto do Espírito, ele é composto aí de pelo menos 9 características aí, né? 9 virtudes, nós podemos dizer, melhor. 9 virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, veja que a alegria aqui, que é o gozo, é a segunda parte aqui, né? É a segunda virtude desse fruto. Amor, gozo. O teu coração é cheio de gozo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, mas tudo isso é através da obediência. A conclusão que nós chegamos aqui, e o autor coloca isso aqui também, é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a obediência ela é imprescindível. Nós não podemos abrir mão da obediência, porque é a obediência que faz com que nós tenhamos essa vida cheia de vitória em Deus. Glória a Deus. E
Apesar do antigo pacto ter sido superado pelo novo, né? Que é o do novo concerto, o antigo princípio da obediência, ele permanece. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.